Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos falar um pouquinho da semelhança entre figuras planas, tá? Para essas figuras serem semelhantes, a gente vai perceber que existem duas condições, tá? Não basta atender uma delas e não atender a outra, tá? Então, aqui, né? Quais seriam essas duas condições? Eu tenho que os ângulos correspondentes sejam congruentes, que tenham a mesma medida. Então, ó, o ângulo A corresponde ao ângulo A', tem que ter o mesmo valor. O ângulo B corresponde ao B', também a mesma medida. O ângulo C corresponde a C', também vai ter que ter a mesma medida. E o ângulo D correspondente ao ângulo D', também serem congruentes, né? Que é o que está escrito aqui. Então, esses ângulos correspondentes têm que ser iguais, né? Tem que ser congruentes. E, além disso, os lados correspondentes também têm que ser proporcionais. O que significa isso? Se eu dividir o tamanho de um lado pelo tamanho do correspondente, tem que dar sempre a mesma medida, tá? Então, se eu pegar o lado 4 centímetros, corresponde ao lado 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Se eu pegar o lado, a linha D', corresponde ao AD. 2 dividido por 1 também dá 2. Então, percebam que se eu faço a divisão entre um lado e o seu correspondente, dá sempre a mesma medida, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho essas duas figuras, esses dois paralelogramos, e eles são semelhantes por conta disso, tá? Porque os ângulos correspondentes são congruentes, e os lados da figura menor é metade de seu correspondente na figura maior, tá? Ou da figura maior é o dobro do da figura menor, mas sempre pensando nessa correspondência, tá? Então, eu posso indicar, né, a semelhança usando esse símbolo. Então, tô falando que o ABCD é semelhante ao A', B', C', D', porque ele atendeu essas duas condições. Ângulos correspondentes congruentes e lados proporcionais. Eu tenho essa constante aqui de proporcionalidade, tá? A gente vai ver na geometria, a gente usa esses símbolos, então, né? O símbolo de congruência, que seria esses 3 risquinhos, para semelhança, o tio, vamos dizer assim. E quando eu tenho um valor, uma letra maiúscula com um arco em cima aqui, né? A indicação de um ângulo. E a razão de semelhança, ela pode indicar duas situações. Ela pode indicar uma ampliação ou uma redução. Então, eu tenho as duas figuras semelhantes e eu posso falar também que uma foi uma ampliação da outra ou uma redução da outra. Quando que acontece a ampliação e quando que acontece a redução? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, comparar a linha B' dividido por AB. Então, vou pegar, por exemplo, 4, que é o maior, dividir pelo menor, que é 2. Vai dar 2, que é a minha constante K de proporcionalidade. Se essa constante K é um número maior do que 1, eu tô falando da ampliação. Então, esse paralelogramo é uma ampliação desse, certo? Agora, se eu tivesse feito ao contrário, se eu pegasse o lado menor para o maior, então de 2 para 4, se eu dividir 2 por 4, dá 0,5. 0,5 é um número menor do que 1, então eu tenho uma redução. Então, posso falar que esse paralelogramo é uma redução deste daqui, tá? Então, é o que eu esquematizei aqui. Então, tenho figuras semelhantes, elas podem ser geometricamente iguais quando a minha constante é 1. Se o meu valor é menor do que 1, a minha constante, eu tenho uma redução, né? Então, eu tô falando que esse daqui é uma redução deste. Ou, se a minha constante K for o número maior do que 1, uma ampliação. Então, este foi uma ampliação deste daqui. A gente pode pensar assim, ó, daqui para cá, multiplica por 2, todos os lados. E na volta, né, se eu tenho esse, quero voltar nesse, eu vou dividir por 2 ou multiplicar, né, por 1 sobre 2, por meio, na forma de fração. Então, tem essas situações aí. Aqui eu coloquei mais um exemplo, tá? Pra gente observar aí, ele tá até perguntando, né? Os triângulos ABC e DEF são semelhantes? Então, para garantir a semelhança, eu tenho que ver essas duas condições, ângulos correspondentes serem congruentes, terem a mesma medida, e os lados têm que ser proporcionais.
Se eu pensar no ângulo correspondente, ó, o ângulo A corresponde ao ângulo D. Tá na mesma posição, né? As minhas figuras estão na mesma posição, mas se ela tivesse girado essa, eu ia poder observar também a questão da posição, mesmo com a figura um pouquinho diferente. Mas, ó, o ângulo A corresponde ao D e os dois medem 75 graus. O ângulo B corresponde ao E, também igual a 65. E o ângulo C corresponde ao F e os dois medem 40, né? Então, tem a correspondência e a congruência entre os ângulos. Aí, eu tenho que ver se os lados são proporcionais. Então, tá até com a marquinha aqui, ó, uma marquinha, ó. O lado 6 corresponde ao 2. Então, vou pegar 6 dividido por 2. O lado 9 corresponde ao lado 3. Então, 9 dividido por 3. E o lado 12 correspondeu ao lado 4. Então, 12 dividido por 4. Então, 6 divide por 2, 12 por 4 ou 9 por 3, tudo dá 3. Então, minha constante aqui de proporcionalidade é o 3. Então, logo, meus dois triângulos, eles são semelhantes. E eu posso também afirmar que esse triângulo ABC é 3 vezes maior que o triângulo DEF. Ou que o DEF é 3 vezes menor do que o triângulo ABC. Vai depender do meu ponto de vista, tá? Então, 3 vezes maior ou 3 vezes... Tem uma ampliação ou uma redução, tá? Mas percebam isso, que eu tenho que ter duas condições sendo satisfeitas ou atendidas para ter a semelhança. Então, eu tenho que ter os ângulos correspondentes congruentes, né? Olha o símbolo aqui de congruência. E eu tenho que ter a proporcionalidade entre os lados, que você sempre dá o mesmo resultado, tá? No problema, no exemplo 2, né, eu tenho uma afirmação, né? O enunciado já afirma para mim que os triângulos, ó, as figuras abaixo mostram pares de triângulos semelhantes. Então, eu tenho um par de triângulo que é semelhante. Então, ele já falou para mim que eu tenho a correspondência entre os ângulos e a congruência e a proporcionalidade entre os lados. Então, eu já sei disso, tá? Então, quando ele afirma que os triângulos são semelhantes, ele já tá falando para mim que os ângulos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais. Como os lados são proporcionais, eu posso montar as relações, né, de proporcionalidade aqui entre os lados, né? Então, esse lado 18 aqui, ó, corresponde ao lado Y, ó, tá em frente ao ângulo que tem dois risquinhos, né? Olha a marca dos ângulos para indicar a igualdade, a congruência entre eles. Então, 18 corresponde ao Y. Depois, eu vou ter o 12, ó, em frente a um risquinho, correspondendo ao 9. Então, 12 sobre 9. E o x, que corresponde a esse 18 aqui. Então, eu tenho essas três relações. E a partir disso, se eu pegar de duas em duas, eu consigo descobrir, então, quem é o x e quem é o y, pensando nessa proporcionalidade. Eu tenho essa constante de proporcionalidade, então, eu vou comparar essas duas frações. Então, eu posso pegar, ó, 12 sobre 9 igual a x sobre 18. Então, vou trabalhar com essas duas frações aqui primeiro. Aí, a gente resolve, igual a gente já resolveu lá, por exemplo, no teorema de Tales, né? As proporcionalidades entre os lados, é a mesma ideia aqui. Então, ó, 12 está para 9, assim como x está para 18. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 12 vezes 18 é igual a 9 vezes x. Resolve a multiplicação, 12 vezes 18, 216. Estava multiplicando x por 9 e dividiu tudo por 9, então deu 24. Aí, depois, eu peguei essa fração com essa para achar quem era o y. Então, 18 está para y, assim como 12 está para 9. Aí, de novo, multiplicou, 12 vezes y, 18 vezes 9. 18 vezes 9, 196, estava multiplicando por 12, dividiu, deu 13,5, tá? Então, essa parte que a gente já trabalhou em outras situações. O importante aqui agora é aplicar essa semelhança para resolver algumas situações, problemas. Para ajudar a entender um pouquinho melhor, eu vou resolver com vocês a questão 3 e 4 do roteiro. A 1 e a 2 eu vou deixar por conta de vocês, tá? Que é mais uma questão conceitual. Então, lembra
para a questão 1 para a questão 2, da condição mesmo de semelhança, que tem que ser ângulos correspondentes congruentes, né? Então, tanto na questão 1 quanto na questão 2, vocês vão pensar nisso. Que para eles serem semelhantes, ou para mim ter uma ampliação ou uma redução, eu tenho que ter os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais, tá? Então, eu vou deixar para vocês. Aí, a questão 3, ele pede para observar os triângulos A e B e pergunta a razão de semelhança. Qual é essa razão de semelhança? Como ele já está falando qual é a razão de semelhança, eu já vou supor que eles já são semelhantes, porque ele pergunta qual é essa razão, e que eu vou ter uma correspondência aqui entre lados e ângulos, né? Então, por exemplo, esse ângulo corresponde a esse. Estamos na mesma posição aqui. Este corresponde a este corresponde a este daqui, tá? Aí, eu quero a razão entre os triângulos A e B, razão de semelhança, né? Então, eu posso pegar lados correspondentes, né? E verificar isso, ó. Então, se eu pegar o lado que mede 33, ele é correspondente ao lado que mede 11. Então, vai ficar 33 dividido por 11. Como é semelhante, tem que ser igual ao lado que mede 18, corresponder ao lado que mede 6. Então, 18 sobre 6. Aí, o lado que mede 27 corresponde ao lado que mede 9. Então, 27 sobre 9. Então, se eu divido 33 por 11, dá 3. 18 por 6 também dá 3. 27 por 9 também dá 3. Então, minha razão de semelhança é 3, que é a letra C. Então, tem que esse triângulo aqui é 3 vezes maior do que este. Ou esse 3 vezes menor, né? Mas como a razão de semelhança é 3, tô pensando desse daqui, que é uma ampliação desse, tá? Se eu penso na redução, seria a fração 1/3. Aí, a razão seria 1/3. Né? Se eu tivesse invertido a posição aqui de B para o A, por exemplo. Aí, na 4, ele quer que a gente determine o valor de x e de y, tá? E ele não fala aqui que meus dois triângulos são semelhantes, mas eu vou ter que tentar identificar se eles são ou não, para depois aplicar as regrinhas, né? Da proporcionalidade entre os lados. Para verificar a semelhança, a gente vai olhar os ângulos primeiro. Então, ó, eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo de 90. Aqui eu tenho um ângulo de 56 e aqui eu tenho um ângulo de 56. Em um triângulo retângulo, ou qualquer triângulo, né? A soma dos três ângulos é 180 graus. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui eu tenho um ângulo de 56, se eu somar 90 mais 56, vai dar 146. Então, 180 menos 46... Então, se eu subtrair, ó, 10 tira 6, 4, 7 tirou 4, 3. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é de 34, porque se eu somar esse mais esse mais esse, vai dar 180. Mas esses dois aqui são iguais, então aqui também vai ser 34. Então, percebam que eu tenho que os ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida, tá? Então, eu vou ter um caso, vamos dizer assim, de semelhança, que diz que se dois ângulos de um triângulo já são, o terceiro também vai ser congruente. E aí, eu posso falar que essas duas figuras são semelhantes por conta disso. E aí, eu vou ter a proporcionalidade entre os lados. Aí, para fazer essa comparação e montar essas frações, a gente pode pensar aqui, ó. Vou pegar do maior para o menor, porque daí a fração fica... Acho que é um hábito, vamos dizer assim, para montar fica mais fácil. Ó, o lado em frente ao ângulo de 34 é o 36. O lado em frente ao ângulo de 34 é o 18, ó. Peguei o 36 correspondente ao 18. Agora, eu vou pensar aqui, ó. Em frente ao ângulo de 90, tá y. Em frente ao ângulo de 90, tá 30. Então, y está para 30. Pois, ó, em frente ao ângulo de 56, tem o x. Em frente ao ângulo de 56, eu tenho 24. Então, x está para 24. Então, eu já tenho as três relações montadas. Agora, é pegar de duas em duas e efetuar o cálculo. Então, eu vou pegar aqui. 36 está para 18.
Assim como o y, vou pegar essas duas, y está para 30. Para achar o valor do y primeiro. Então, vou multiplicar em cruz, né? Fazer o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 18 vezes y é igual a 36 vezes 30. Então, vou fazer essa conta, 36 vezes 30. Deixo o zero para depois, 6 vezes 3, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Agora, eu coloco zero. Então, tenho que 18y é igual a 1080. Tá multiplicando por 18. Então, eu divido por 18. Sempre pensar na operação inversa. Que eu vou poder simplificar. E aí, ficou 1080 dividido por 18. Então, eu vou ter, né, quantas vezes o 18 cabe dentro do 108 primeiro. Então, eu posso pensar, 10 vai dar 180, é muito, né? Então, continuando aqui para determinar o valor do y, eu tive um probleminha na gravação do vídeo, então acabou perdendo essa parte. Então, só para finalizar, então a gente dividiu 1.800 por 18, dá 60. Então, meu valor de y é igual a 60. Então, voltando aqui para a questão 4, como o y é igual a 60, a gente pode colocar o 60 aqui. Então, aqui eu tenho também que o y vale 60. E outra coisa que a gente pode perceber, e uma outra maneira de fazer sem ter que montar a fração e fazer todo aquele cálculo, é perceber que, ó, 36 é o dobro de 18, 60 é o dobro de 30, então, x é o dobro de 24, ou 24 vezes 2. 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4. Então, x é igual a 48, eu ficaria 48 sobre 24, né? Então, se eu faço a divisão de 36 por 18, 60 por 30 ou de 48 por 24, eu vou achar a constante 2, tá? Então, meu x é igual a 48. Então, eu posso dizer aqui que o triângulo DEF é o dobro do tamanho do triângulo ABC. Então, se eu pegar todos os lados daqui e multiplicar por 2, eu acho as dimensões do DEF. Então, nesse roteiro, né, o que eu queria falar com vocês por enquanto é isso. Eu espero aí que tenha ajudado, né? Até um próximo vídeo. E muito obrigada pela atenção.